Olá, seja bem-vindo. 1º de abril, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Amanhã acontece a 9ª sessão ordinária e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara, Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Oi, Eduardo. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV e vamos debater aí sobre os 4 projetos que estão incluídos na ordem do dia de amanhã. Exatamente, Rodrigo. Então, amanhã, 9ª sessão ordinária, 4 projetos e mais uma vez, teremos apenas um projeto de um vereador da casa e outros 3 do prefeito. Bom, eu queria começar pelos projetos do prefeito, e eu queria saber sobre o projeto que trata sobre uma nova política aqui na cidade. Isso. Na verdade, todos os 3 projetos do prefeito, eles tratam de inclusão social, relacionados às pessoas com deficiência ou pessoas com pessoas que ele trata aqui neurodivergentes, Então, o primeiro projeto trata da criação da a política municipal para a garantia e proteção e ampliação dos direitos das pessoas neurodivergentes. É um projeto amplo, que visa garantir aí esse direito a essas pessoas, Isso inclui não só pessoas do espectro autista, ou TEA, mas também o transtorno opositor, desafiador, o TOD, a deficiência intelectual, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, dislexia, altas habilidades e demais condições aí que impactam o pleno desenvolvimento das pessoas. Então, o objetivo, como eu disse, é promover a inclusão social por meio dessa política, e a gente vai falar mais tarde dos outros mecanismos administrativos que vão compor essa política para que ela seja uma ação de várias secretarias. Isso eu estou antecipando um pouco, mas ela vai tratar de uma forma mais abrangente outras secretarias, não é apenas uma secretaria, mas outras secretarias de uma forma multidisciplinar, essas pessoas que vão atuar dentro das escolas, principalmente, com as crianças, os adolescentes e também adultos, nas diversas fases aí de formação educacional. E uma questão que tá relacionada também com essa política de proteção e ampliação desses direitos também está relacionada à mediação dessas pessoas, porque enquanto elas estão no ambiente plural, é muito importante saber ouvir, Então, essa mediação ou o ouvir é muito importante. Então, por isso que a gente está falando aqui da multidisciplinaridade. Não basta apenas ter um professor na sala de aula, mas é necessário também uma série de outros profissionais para que tenham essa capacidade de mediar, ou seja, de ouvir os diferentes, para que eles realmente sejam acolhidos e consigam, de fato, promover esse pleno desenvolvimento que trata aqui da política municipal. É um tema abrangente, é importante, então por isso que ele está sendo colocado aqui juntamente com os outros 2 projetos que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, até puxar mais um desses projetos, que é em relação à criação de um conselho aqui na cidade, E continuando, tem a ver também com essa questão da inclusão, Exatamente. O conselho que ele é um conselho, ele não é deliberativo, É um conselho consultivo, mas que ele vai acompanhar e vai também apontar o desenvolvimento das ações que vão ser criadas a partir dessa política municipal. Então, ele é um órgão paritário, ou seja, ele é formado por membros do Poder Executivo e da sociedade civil, e ele vai ser composto por 12 pessoas, por 12 membros, Então, 6 deles vão ser do Poder Executivo e 6 da sociedade civil organizada, sendo, conforme consta aqui no projeto apresentado pelo prefeito Celso Florencio, um representante do gabinete do prefeito, um representante da Secretaria de Assistência Social, um representante da Secretaria de Saúde, 2 da Secretaria Municipal de Educação, um representante da Secretaria de Esportes e Recreação e 6 representantes da sociedade civil e 3 representantes de pais, mães e responsáveis dessas pessoas. Para que isso? Para que exista não se trata não só de um acompanhamento, dessas políticas, mas é uma forma de participação popular desses grupos, dessas pessoas nessa política de inclusão.
Então, o conselho, como ele é representativo, ele dá voz a justamente a parte mais importante dessa política, né, que são as pessoas com os transtornos aqui que eu acabei de apontar no projeto anterior. Esse conselho, a partir da aprovação dessa lei, o prefeito já vai poder fazer o chamamento para as pessoas que têm interesse, né, no caso aqui da sociedade civil organizada, para fazer essa participação, para ter essa voz ativa no conselho. E da parte da administração pública fica mais a critério, como eu acabei de dizer aqui, das secretarias que estão de forma multidisciplinar envolvidas no tema, que seriam as secretarias de assistência social, saúde e educação. Por quê? Porque, como eu acabei de dizer, a mediação que deve ser feita, a maneira como essas pessoas vão ser inseridas na política, elas têm uma atenção especial, né? E diferenciadas. Por isso, elas precisam de um acompanhamento, muitas vezes de um psicólogo, né? Um psicoterapeuta, no caso, um fonoaudiólogo. Não se trata apenas de uma questão de educação, de uma questão de aprendizagem, mas também de saber ouvir e acolher aquela demanda que muitas vezes se perde na sala de aula, porque uma sala de aula, como a gente sabe, ela tem os sujeitos, as pessoas, elas têm os seus graus de diferenciação psicossocial, né? E o neurodivergente mais ainda. Então, mais do que necessário esse vínculo multidisciplinar entre as três secretarias, principalmente a Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social, para fazer esse manejo dessas pessoas, principalmente no ambiente de aprendizagem, que é o que vai proporcionar um desenvolvimento além da capacidade normal ou da capacidade pessoal desses neurodivergentes. Bom, Rodrigo, peço licença e a gente já retorna para falar mais sobre a sessão ordinária de amanhã. Nascido e criado em Jacareí, Paulo Luiz Santos, o Paulinho do Esporte, assumiu seu 4º mandato como vereador em 2025. Em entrevista à TV Câmara, ele relembrou sua infância na cidade, sua trajetória como treinador de futebol e sua luta por políticas públicas para pessoas com deficiência. Hoje estamos aqui no bairro Rio Comprido para conversar com o vereador que iniciou seu 4º mandato em 2025 e tem o esporte como uma de suas principais bandeiras. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre Paulo Luiz Santos, o Paulinho do Esporte. Estamos aqui com o vereador Paulinho do Esporte. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, Paulinho, eu queria saber por que você escolheu o Parque Linear aqui como cenário da nossa conversa. Porque é uma grande luta, né, da comunidade junto a esse vereador, uma conquista muito grande, onde ajudou a comunidade do Rio Comprido. Então eu escolhi esse local por ele ter sido um local, ter ficado muito bonito, um local amplo, com academias, com playgrounds, com um quadro poliesportiva, com uma biblioteca. Isso é um marco da nossa luta, né, junto ao morador do Rio Comprido. Bom, e o parque foi recentemente inaugurado, né? Sim, nós inauguramos o parque faz 2 semanas. Sou de Jacareí, nasci de Jacareí, nasci no Jardim Jacinto e hoje resido lá novamente. E me casei e vim morar no Rio Comprido. Vim morar no Rio Comprido, morei por 25 anos, onde as minhas filhas nasceram aqui no Rio Comprido. E tenho uma grande alegria, uma imensa de ter morado aqui. Eu nasci lá naquele bairro, né, e estudei na Escola Barão, né, que fica ali. Antigamente a escola era estadual. Hoje a escola é municipal, mas estudei naquela escola, me formei ali também, né, no 1º grau, e depois a gente mudou de escola, né. Participei muito do Clube Elvira ali, né, nós íamos muito em baile, discoteca, carnaval, eventos, então ficava tudo pertinho de casa, então a gente vivia mais em Elvira do que dentro de casa, mas é uma alegria. A gente já tem boas lembranças de infância,
onde nós crescemos, né? Bem educado pelos nossos pais, como você falou. Hoje meu pai já é falecido, mas tenho a minha mãe ainda. E tive a honra de trabalhar na Jam. Fui guardinha mirim lá por 4 anos. Dos meus 14 anos aos 18, eu fui guarda mirim na Jam, onde eu pude aprender, onde eu aprendi muito com o pessoal que eu trabalhei somente na Johnson & Johnson. Então eu aprendi muito, aprendi a ser a pessoa que eu sou. Todo mundo te conhece como Paulinho do esporte, né? E como que o esporte entrou na sua vida? Sim, então, eu sempre mexi com o esporte, né? Como eu falei para você, eu fazia muitos campeonatos, né? E daí, um certo momento, eu comecei a cuidar de equipes de futebol em bairros. Eu cuidei, dentro de Jacareí, de mais de 10 times de bairros diferentes, eu fui treinador. E eu recebi um convite do Esporte Clube Elvira, para mim ser treinador de futsal do Elvira. Aí eu fui para o Elvira, fiquei como treinador de Elvira 5 anos. Aí o São José me chamou para trabalhar para o São José. Futsal também, né? Eu fui treinador de São José por 1 ano e meio. Aí voltei de São José, voltei para Sebrae, onde nós somos campeão da Copa Vanguard em 2000. Juntamente, eu fazia parte do grupo. E daí eu continuei, né? Fazendo eventos, fazendo campeonatos. E fui trabalhar na empresa Parker Hannifin. Trabalhei lá, fui coordenador de eventos da fábrica. E fazia todo tipo de evento da fábrica, fazia os campeonatos, a gente participava diretamente do Jogo das Indústrias, onde nós fomos campeões várias vezes. Então daí apareceu o Paulinho do Esporte, porque a gente mexia diretamente com o esporte. Mexia não, a gente mexe até hoje. Eu gosto muito de estar nos campos de futebol. Eu gosto de estar junto com meus amigos, junto com a família, quando a gente consegue passear, entendeu? Gosto muito de estar, eu sou uma pessoa muito caseira também. Sou uma pessoa caseira, mas aos meus finais de semana eu gosto muito de estar na beira de campo. Gosto de acompanhar, ver como está o movimento do esporte, estar junto com eles, ajudando, participando. Esse é o meu dia a dia. Eu sou casado há 33 anos, tenho 2 filhas, minha esposa Marilene, tenho 2 filhas, a Stephanie com 28 e a Camille com 22. Tá, como eu falei, as 2 nasceram aqui no Rio Comprido. E é uma alegria imensa, né? Ser uma família unida, comandada por mulheres, né? Porque são 3 mulheres em minha casa. Então eu sou muito feliz com a família que eu tenho. Você já atualmente está indo para o seu 4º mandato, certo? Isso. 4º mandato, ou seja, você já tem 12 anos de vereador. Mas eu queria saber como que você entrou na política, como foi esse início? Foi direto como vereador? Como é que foi? Não, foi até engraçado, né? Porque eu nunca tinha pensado em ser vereador, nunca me enganjei na política. Apesar de eu ter trabalhado na Câmara em 93, eu trabalhei junto com o vereador, o falecido vereador Jamil. Trabalhei, mas nunca passou na minha cabeça. Depois ele perdeu a eleição, eu saí, tomei outro rumo, fui trabalhar em fábrica. E daí, dentro da fábrica, com esses campeonatos que eu fazia, com esses eventos, o pessoal falava para mim: Paulinho, por que você não entra na política? Aí eu falava: isso aí não serve para mim não. Não, mas tenta, todo mundo te conhece, né? Tenta, acha um partido aí. E com muita resistência eu fui. Eu fui ser candidato, mas eu fui um candidato que não saía pedir voto para as pessoas. Eu entregava meu papel com um certo receio da pessoa achar, porque para a pessoa tudo político é ladrão, tudo político não vale nada. Então eu entregava com certo receio. Então nessa primeira eleição eu perdi a eleição. Perdi e ganhei, porque eu tive 1.118 votos naquela época e meu partido não fez o coeficiente.
Eu fui o 11º mais votado da cidade, mas o partido não fez. Aí na segunda a gente já animou mais, né? A gente continuou o trabalho, trabalhando junto com a comunidade. E mais uma vez perdi a eleição. Perdi a eleição por 32 votos. Aí a gente continuou o trabalho, daí eu tive a alegria, a felicidade de assumir a Câmara por 30 dias, né? Por uma infelicidade do vereador Valmir, ele ficou doente e ele ficou afastado da Câmara por 30 dias. Aí eu assumi a Câmara, tive uma pequena experiência. Isso eu acho que ajudou a elevar o nosso nome, porque eu comecei a participar aí nos bairros, conhecer mais, né? Daí isso ajudou. Daí eu falei, se quer saber, eu vou para um partido mais forte. Vou porque eu acho que é a minha vez. Aí fui para o MDB na época, aí já fui eleito direto. Aí nós tivemos um grande trabalho dentro da Câmara, partimos para o segundo mandato, fomos eleitos novamente. Partimos para o terceiro mandato, onde eu fui presidente do PSB por 7 anos. Fizemos um trabalho e conseguimos ser eleitos no terceiro. Aí agora eu vim para o Partido Podemos e, graças a Deus, ao nosso trabalho também, a confiança dos moradores, com a ajuda dos bairros que a gente tem no trabalho, fomos eleitos pela 4ª vez, tá vendo? Então é muito gratificante você poder ser reconhecido pelo trabalho que você faz. Acompanhando a sessão, sempre me chama muito a atenção, né? Eu não sei se é um slogan que você usa, né? Que se você não vem até mim, eu vou até você. Como que é ser um representante e como que é essa questão da acessibilidade aqui na cidade em relação à causa PCD? Então, isso já é uma luta nossa, né? Que eu me incluo nesse grupo, né? Então é uma luta nossa de muitos anos, dos 12 anos que eu estou lá, é os 12 anos que eu luto por essa causa. E nós temos conquistado muitos, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é. Temos hoje já algumas calçadas reformadas. Vai ter o Reviva Centro, que vai ser reformada todas as calçadas para dar mais segurança e acessibilidade à população. Tá? E essa Procuradoria também vai vir nos ajudar muito com os trabalhos, com as demandas da população, porque hoje a gente sabe realmente das dificuldades. Antigamente, o pessoal tinha preconceito da pessoa com deficiência, achava que era qualquer coisa, não. E não é. A pessoa com deficiência era apenas mais uma pessoa. Então nós temos que olhar assim com carinho para elas, ver a dificuldade que a família passa no dia a dia. Porque só a família que sabe o que essa pessoa passa. Então nós temos que, sim, estar olhando com mais carinho, tá? Com mais dedicação, ainda mais agora com os autistas, né? Então a gente sabe que a demanda é muito grande, a cada 10 crianças, 2 é autista. Então a gente temos que fortalecer esse trabalho, as políticas públicas voltadas a esse segmento têm crescido Jacareí. A população acordou nesse sentido. Que a população estava apagada, agora não, agora tem grupo de mães para todo lado lutando por esse ideal. Então eu acho que já avançou, por isso que eu falo que nesses 4 anos eu vou me dedicar a isso. É claro que eu não vou deixar as outras coisas também, claro. Mas a minha base será esse trabalho com o PCD. É um orgulho, é um desafio, tá? Eu que já fui primeiro secretário, já fui segundo secretário, já fui vice-presidente e agora estou como presidente, tá? É um grande desafio. É um momento diferente que você tem que cuidar da casa, onde você tem 100 funcionários. Você fica mais dedicado a dentro da Câmara, para que a Câmara trabalhe redondinha, que ela possa, os outros vereadores, cuidar bem da cidade. Então é um tempo maior que você fica, que nem eu sou uma pessoa que vivo na rua. E agora, sendo presidente, fica mais difícil. Então a gente tenta conciliar e ajudar os outros vereadores a trabalhar enquanto você está trabalhando por eles e eles também trabalham por você. Mas é um grande desafio, mas a gente está tentando
controlar esse trabalho dentro da casa, mudando algumas coisas, coisas para melhores, porque eu penso muito no funcionário. Paulo Luiz Santos, mais conhecido como Paulinho do Esporte, foi reeleito vereador para a 19ª legislatura com 1.952 votos e, pela primeira vez, será presidente da Câmara Municipal durante os anos de 2025 e 2026. Ele tem 57 anos, é marido e pai de 2 filhas. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição de todos e da população também, né? A população pode nos procurar, né? Que estamos à disposição para poder ajudar. E como eu sempre falo, né? Você que não pode vir até mim, me ligue que eu irei até você. Bom, voltamos a falar com Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal. Bom, Rodrigo, então teremos mais um projeto ainda, né? O terceiro projeto do prefeito Celso Florencio, né? Que dessa vez trata da criação de uma diretoria. Isso, exatamente. Vai para coordenar essa política municipal de inclusão, né, de neurodivergentes, vai ser criada essa diretoria dentro da estrutura administrativa da prefeitura. Ela vai estar vinculada ao gabinete do prefeito, né, justamente para fazer essa coordenação entre, eu acabei de falar, né, das outras 3 secretarias que vão compor a execução dessa política, que é a assistência social, saúde e educação. Então, cria-se essa diretoria na estrutura da prefeitura e vão ser criados também os cargos de diretor de inclusão e ouvidor de inclusão. Porque na estrutura dessa diretoria vai ser criada a ouvidoria de inclusão, o Conselho Municipal de Inclusão, que a gente acabou de falar, né? E o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que já existe. Então, esses três setores vão ser englobados, vão ser inseridos dentro da diretoria para que essa política ela possa ser coordenada pela diretoria e, assim, a execução, o acompanhamento e até a implementação dela possa ser vista de uma maneira mais próxima junto às outras 3 secretarias de uma forma integrada. Esses cargos muito provavelmente serão provenientes de concurso público, a não ser que haja um remanejamento interno, né, na administração pública para que esses cargos sejam preenchidos. Acredito que não, acredito que o prefeito deva abrir um concurso público, mas de toda forma a diretoria ela vai servir para coordenar essa política e fazer com que ela seja executada da melhor forma possível e até que ela cumpra os objetivos que ela se propõe a fazer, né? No caso aí é fazer essa articulação e a coordenação com as demais secretarias. Como o próprio prefeito diz, o projeto sendo aprovado amanhã, ele já tem autorização daqui do Legislativo para começar a fazer essa implementação, executar esse projeto, executar todos esses 3 projetos que possivelmente deverão ser aprovados amanhã, né? Então, são 3 projetos aí do prefeito que se complementam, né? De formas semelhantes, né? Mas que tratam do mesmo objetivo, que é acolher e dar voz para essas pessoas que hoje ainda necessitam de uma atenção especial do poder público e também da sociedade. Bom, Rodrigo, peço licença mais uma vez e a gente já retorna para falar sobre a ordem do dia. Uhum. A Secretaria de Saúde começou a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A imunização está disponível para o grupo prioritário de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, em todas as unidades municipais de saúde da família da cidade. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto, no caso das crianças, certidão de nascimento e caderneta de vacinação. Mudando de assunto, o Instituto Talentos é uma agência de estágios da cidade e recruta estudantes de nível médio e superior. O Gabriel foi o primeiro estagiário do programa e já foi efetivado. Confira na matéria. Então eu entrei aqui como estagiário, permaneci como estagiário, se não me falha a memória, aí um ano e meio, permaneci como estagiário. E fui, né, sempre aprendendo, me esforçando, muito disciplinado. E graças a Deus deu para crescer muito, mudou completamente minha vida esse colégio. O Gabriel foi o primeiro estagiário do Instituto Talentos.
programa da Associação Comercial e Industrial de Jacareí. O Instituto Talentos é o agente integrador de estágios da Associação Comercial, não só aqui de Jacareí, mas de todo o Vale do Paraíba. A gente faz um processo muito diferente de outros integradores de estágio. A gente faz tudo pessoalmente, nada virtual. Então, eu postei a vaga e logo o pessoal começou a mandar currículo. Eu fazia uma pré-seleção, era eu que cuidava da área nesse momento. E mandaram os currículos, a gente faz uma entrevista pessoalmente, com um por um. Esse dia eu lembro que foi umas 40 pessoas. Eu entrevistei um a um e realmente tem aqueles que se destacam, né? E o Gabriel já veio com um currículo muito mais extenso e muito mais preparado para a vaga que qualquer outro candidato. Ele já tinha outros cursos preparatórios, além de ser inglês, informática, ele também já estava estudando, que é uma das obrigatoriedades da lei do estágio, estar estudando, né? E o resultado de estar bem preparado casou com a oportunidade de estágio em um colégio. E o resultado foi esse aí. Olha, eu me considero alguém muito bem preparado, né? Como eu já sei, eu sempre fui muito estudioso, cursei federal, tinha ali uma boa base de inglês, já tinha curso de informática, fiz vários cursos por fora, então, tanto que daí quando o Sr. José foi fazer a minha entrevista, né, ele viu as minhas capacidades, né? Eu realmente dominava tudo que eu já ia fazer aqui, pelo menos relacionado a áreas tecnológicas, atendimentos. Então, assim, eu sempre fui muito bem preparado, digo que meu currículo era muito bom, sim. Eu creio que, assim, o cavalo passa uma vez. Quando você está preparado, a oportunidade vem e você aproveita. Eu creio que eu estava preparado e não à toa estou aqui até hoje, né? O Gabriel, ele de fato teve interesse em conhecer, em saber o que a educação traz, qual é a diferença que a gente faz, o que o nosso colégio oferece de diferente para os pais, para os alunos. E hoje eu falo que eu admiro vê-lo vendendo, eu e os demais funcionários, porque ele acredita, ele busca, ele traz informação. E eu acho que, acima de tudo isso, ele é feliz onde ele está. Ele está numa área que ele gosta, que ele vê um desenvolvimento, que ele vê um retorno importante, e isso reflete diretamente no trabalho dele, na postura dele e no carinho que a equipe tem por ele. Se você está à procura de uma vaga de estágio, seja de ensino médio ou superior, sua vaga pode estar aqui. Tem várias áreas, mas principalmente o que mais pedem são ensino médio. Tá? O ensino médio está muito em falta para a gente na associação, vou ser bem sincera. O ensino médio é aquele aluno de 16 a 18 anos que tem uma boa comunicação, está muito em falta. Então, muitas vagas de atendimento, mas também tem o de marketing, administrativo e ciências contábeis também tem bastante vaga em aberto. Ficou interessado? Então veja como se cadastrar. Pode procurar tanto no nosso Instagram, @ACIJacareí, e também no número 12 991 34 6046, que é onde ele vai fazer esse primeiro atendimento. E para a entrevista é lá na associação mesmo, Praça Barão do Rio Branco, número 19, no centro de Jacareí. Agência, contratante e contratado. Quais as dicas que eles dão para quem está à procura de uma vaga de estágio? A sua fala realmente é o que importa para a gente, a maneira que você se veste e fala é muito importante. Então, tentar evitar gírias é muito importante. E uma roupa adequada, não é uma roupa social, nada do tipo. Uma camiseta, uma calça jeans e um tênis já está de ótimo tamanho. Uma escrita boa, porque você vai fazer avaliações lá na associação também. Então, já ir meio preparado. Quem é você? É muito importante você se conhecer para colocar as qualidades e defeitos. Hoje o que a gente busca muito quando vê um currículo, eu acho que são a questão dos cursos extras, né? O que essas pessoas buscam além da faculdade. Porque a faculdade, querendo ou não, é um pontapé inicial, né? Mas dentro dela a gente começa a se descobrir, dentro dela a gente começa a buscar por áreas. Então, antes da gente conhecer a pessoa que vem para a entrevista, a gente busca saber quais são esses interesses para saber se eles casam com aquilo que o colégio precisa também. Claro, ser humilde, nunca ser soberbo, mas com certeza a sua preparação. Como eu disse, o cavalo passa uma vez. Não tem como, por exemplo, você vai buscar uma vaga de engenharia e você não saber construir uma casa e gerir uma obra. Então, você tem que se preparar. Como eu disse, postura, né? Eu creio que, infelizmente, né, ou felizmente também, no mundo de hoje, a primeira imagem é a que fica. Então, você tem que saber se vender. Todo mundo se vende. Então, eu acho que você tem que saber se vender bem. Ter uma postura boa, um falar bom, né? Uma oratória boa, um currículo bom, uma estrutura muito bem edificada. Então, a dica que eu dou é essa, tá bom? Se preparem muito bem. Voltamos a falar com Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal. Bom, Rodrigo, finalizando então o nosso primeiro bloco aqui, a nossa conversa, teremos mais um projeto que é dessa vez de autoria de um vereador da casa, que é do Paulinho do Esporte, né, presidente da casa. Do que se trata o projeto? Trata da criação das salas de afeto, que é a denominação que o presidente colocou, que são espaços, né, projetados para acolher
pessoas que tenham aí a crise de ansiedade ou agitação, depressão, nos ambientes de shopping centers, hipermercados e também nas escolas, que são os locais mais propícios, né, para que aconteça esse tipo de esse tipo de sintoma ele aflore, né? Os locais como tem muita gente, né, um ambiente com bastante pessoas, muita sensibilidade, muita luz, né? Muitos estímulos visuais, exatamente. Então são lugares propícios a que esse tipo de situação ocorra. Então seriam salas projetadas, são ambientes projetados para que proporcionem uma introspecção, para que a pessoa saia daquela situação e consiga retornar a um estado de menor agitação, de mais calmaria. E também esses espaços vão poder ser acompanhados, a pessoa, né, o paciente, no caso, a pessoa lá vai poder ter o acompanhamento aí da pessoa que estiver com ela, em conjunto, vai poder ali estar junto, né, acompanhar, enfim. É um ambiente acolhedor, no caso, aí, que vai propiciar essas pessoas a ter uma qualidade de vida ali naquele ambiente mais tranquilo, mais propício para que ela possa depois ir embora para casa, enfim, né? Não ficar naquela situação de passar mal, enfim. Então, essa lei do presidente, né, que cria essas salas, esses espaços nos shoppings, nos hipermercados ou nas escolas, caso aprovado esse projeto amanhã e sancionado também pelo prefeito, eles vão ter esses locais, eles vão ter 6 meses aí, um intervalo de 6 meses a partir da publicação da lei, para que eles possam implementar esses locais, essas salas do afeto. É uma medida importante aí do vereador Paulinho, como a gente acabou de conversar, né, você fez entrevista com o presidente e ele fala dessa questão da acessibilidade, né? Ele é também um portador de deficiência, né, o presidente. Então, como ele bem colocou na entrevista dele, é o principal foco de ação política do vereador. A gente acompanha aqui o trabalho do vereador Paulinho há alguns anos aqui na Câmara e a gente sabe desse compromisso dele com essa população. Ele até colocou que cerca de 10% da população brasileira sofre ou é acometida de algum sintoma ou de alguma deficiência relacionada ao espectro autista, né? Então, é um projeto também valioso, importante e que complementa essa nossa ordem do dia, a 9ª ordem do dia de amanhã, né? Que são 4 projetos que tratam do mesmo assunto, né, Eduardo? Então, a gente vê aí uma sintonia, vamos dizer assim, né? Uma sintonia fina aí entre o prefeito apresentar esses 3 projetos e o presidente da casa também. Então, uma ação importante aí do presidente. Vamos ver como é que vai se comportar os vereadores no plenário, na tribuna, a respeito desse assunto. E já colocando aqui... Isso, justamente nessa da tribuna, né? Isso, exatamente. Antes da votação desses 4 projetos, amanhã a gente vai ter aqui o uso da tribuna livre, né? Que vai ser feito aí pela vice-presidente da Associação Casa da Oliveira, que é a Mônica Cristina da Silva Rezende. Ela vai fazer o uso aí da tribuna livre, ela vai ter 15 minutos, né, de utilização para falar do tema, do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que também fecha, vamos dizer assim, a temática da sessão de amanhã. Bom, Rodrigo, agradeço muito a sua participação e espero você aqui de novo semana que vem. Eu que agradeço. Obrigado, Eduardo. Um bom dia a todos. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, vai saber mais sobre o trabalho dos vereadores e conferir uma matéria especial sobre o aniversário de Jacareí. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.gov.br.
A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 8ª sessão ordinária do ano. O vereador Silfarne, do Cidade de Salvador, do PL, analisou o projeto do prefeito Celso Florencio, que regulariza edificações da cidade. Veja como foi. Desse projeto, parabenizar o nosso prefeito Celso Florencio e também todos os envolvidos, porque é um projeto que eu sei que vai mudar muito, né, a população da nossa cidade, porque inclusive no Cidade de Salvador, aquela região minha ali, Santa Marina, existe muitos imóveis ali irregular, inclusive tinha uma igreja na Avenida São Jorge que ela passou por situações difíceis, né, no ano passado e no ano anterior também, devido a bits, porque eles não conseguiriam tirar o habits dessa igreja, né, para eles funcioná-la. Então eles acabaram fechando essa igreja 2 vezes por causa dessa documentação. E agora, com esse projeto, eu sei que vai mudar muito, muito a população da nossa cidade. Inclusive as pessoas que querem vender suas casas, né, pela Caixa. Então agora vai ficar muito mais fácil. Inclusive para mim também, que estou passando uma situação dessa. Tá ok, gente? Parabéns aí ao Celso, né, o nosso prefeito aí. Também parabenizar o Flavinho aqui pela emenda, né, que foi muito importante. E também todos os envolvidos. O vereador Neto Alves, do mesmo partido, também comentou sobre a mesma propositura do líder do Poder Executivo. O parlamentar parabenizou o autor do documento. Acompanhe. Toda a equipe de planejamento aí por esse projeto importante para a nossa cidade, né? Mais uma oportunidade que estão trazendo aí de regularização para nossa população e trazendo tranquilidade para as famílias aí, muitas famílias que estão esperando esse momento, né? E também a segurança jurídica de seus imóveis. Então, parabéns, Celso, e toda a equipe do planejamento aí. Meu voto será favorável também. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A Prefeitura de Jacareí celebra amanhã, quarta-feira, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, com uma programação no Parque da Cidade. Entre as atividades, o município convida para uma caminhada azul prevista para ter início às 5 horas da tarde. Outras atividades, que incluem circuito de habilidades motoras, tapetes sensoriais, também estarão disponíveis. As atrações serão realizadas das 5 horas da tarde às 7 horas da noite no Parque da Cidade, localizado na Avenida Davi Lino. Mudando de assunto, fundada em 1937, a Sorveteria Leal é um dos comércios mais antigos de Jacareí.
No mesmo endereço, há 88 anos, a casa segue sob o comando da mesma família e continua a conquistar novas gerações da cidade. Tradição e história. A Sorveteria Leal é daquelas que resistem ao tempo. Passados 88 anos desde sua fundação, ela continua firme no mesmo ponto, adoçando a vida de muita gente. Seu Jesse tem 77 anos e está lá há mais de 50, mantendo vivo um legado que atravessa gerações. Começou com a minha tia, a dona Carminha, Maria Auxiliadora do Carmo. Ela era casada com um italiano de nome Rafael e ele era especialista em sorvete, entendeu? Aí os meus pais trabalharam com ele aqui nesse local, que foi... porque antigamente aqui funcionava uma garagem, que o Manuel Máximo, que guardava o Ford Bigode dele aqui. Então, como a minha tia era muito amiga da dona Leonor, pediu se não podia colocar a sorveteria aqui nesse local. Com a receita em mãos, o pai do seu Jesse assumiu a sorveteria, que logo caiu no gosto da cidade. Era mais artesanal mesmo, porque você tinha que ferver o leite, você tinha que engrossar ele com um produto aí, eu não sei se chama araruta. Então ficava aquele caldo viscoso, liguento, para poder colocar. Aí colocava o leite, colocava os produtos a fruta, o coco, entendeu? Enfim, o sabor no sorvete, e ia bater numa máquina que era uma máquina antiga, que era a base de salmoura, que funcionava como uma panela, tinha que bater com uma pá de madeira, coisa e tal, pá, até transformar o sorvete. E era um processo demorado. E tinha muito movimento, meu pai não vencia. Eu tinha dia que meu pai chegava de madrugada aqui para poder vender o sorvete durante o dia, porque era muito movimento demais, não vencia, né? A história seguiu e hoje é o filho Marcos quem comanda a Leal, que já está na 4ª geração da família. É uma satisfação, né? Uma satisfação enorme, porque tantas pessoas que já passaram aqui na época do meu avô, que ainda, mesmo eles bem idosos, ainda pedem para os filhos trazerem eles por causa de locomoção, vem os filhos, os netos, né? Então já tem gente aqui que está passando a 4ª geração aqui dentro aqui de clientes, né? A fama da sorveteria foi além das fronteiras da cidade. Figuras conhecidas também já passaram por aqui. Na época, o Mazzaropi era uma pessoa que se apresentava em circo e começou a fazer filme, e ele era muito amigo do pessoal do cinema, dos Máximos aí, entendeu? Como os Máximos tinha muito cinema, tinha aqui em Taubaté, acho que em São José, acho que teve em São Paulo também, em Santa Branca, Guararema, Jacareí, depois ele expandiu para Caraguatatuba. Então todo filme que era lançamento do Mazzaropi, que vinha ser apresentado aqui na cidade, o Mazzaropi, como era muito amigo dele, o Mazzaropi vinha aqui no cinema. E várias vezes ele esteve aqui na sorveteria. Mas, afinal, qual é o segredo desse sorvete que atrai tanta gente, geração após geração? É a mesma receita do meu avô. O que acontece? Hoje, se mudou um ingrediente nessa fabricação, que é o emulsificante. O emulsificante ele faz o papel que a clara do ovo fazia lá atrás, para deixar para deixar o sorvete mais macio, né? Mais homogeneizado. É só isso que mudou. O carro-chefe da casa é o sorvete de coco com salada de frutas. E sim, eu e minha equipe provamos. E claro, aprovamos. A receita é boa, a tradição é forte e a paixão é de família. Com seu Jesse e Marcos juntos, vem muito mais por aí.
O que eu falo para os clientes é o seguinte: vocês não são clientes, vocês são meus amigos. Porque a gente tem um diferencial aqui na sorveteria. Você vem, você consome, você paga, mas você é meu amigo. É a hora que a gente aguentar aí, a gente vai estar aqui servindo as novas gerações aí, junto com as que já estão, né? Então a gente vai continuar assim, o legado aí da Sorveteria Leal. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!